foco do nosso ministério é trazer a palavra de Deus forte em primeiro lugar. Quero agradecer a presença dos nossos amados irmãos que já estão aqui, todos que estão aqui, e eu creio que vai ser bênção para a glória de nosso Deus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a cova dos leões, que está no capítulo 6 do livro de Daniel. Querido, nós vamos aprender nessa palavra que vale muito a pena servir a Deus. Vale muito a pena ser fiel a Deus em todos os detalhes da nossa vida. Não abre mão disso, querido. Não abra mão disso. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Porque se você fizer isso, Deus nunca vai te deixar na mão. Deus sempre vai te honrar. Por mais que os ataques venham, por mais que as pessoas não acreditem em você, mas Deus vai te honrar se você for fiel a Ele. E nós vamos aprender que esse homem, no capítulo 1 de Daniel, ele chega jovem na Babilônia, o texto diz no capítulo 1. Ele vai passar por um processo de 3 anos para chegar à corte de Natanael. Então não foi fácil para ele. Ele precisaria aprender as línguas dos caldeus, ele precisava aprender toda a cultura dos caldeus para poder assistir no palácio do rei Nabucodonosor. E ele se separou, não comeu nada que o contaminasse junto com seus parceiros, e Deus levantou ele. E no capítulo 2, Deus dá um sonho de uma grande estátua para ele e dá os 4 impérios que iam dominar a terra até hoje, no capítulo 2. No capítulo 3, Deus já vai provar os seus amigos. Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro lá no campo de Durá, no Iraque, hoje atual na Babilônia, e manda que todo mundo se prostre a adorar. E os amigos de Daniel não conseguem fazer isso. Isso foi uma afronta muito grande ao rei Nabucodonosor, um homem poderoso que mandava matar aqueles que não lhe obedeciam. E eles falaram para o rei: olha, rei, fica tu sabendo, se o nosso Deus quiser nos matar, ele vai nos matar. Agora fica sabendo que a gente não vai se prostrar e não vamos adorar a tua imagem. E o rei manda aquecer a fornalha e joga de lá, e lá Deus dá um grande livramento, porque ele chorou fiel no momento mais difícil da sua vida, não se prostrar. E no capítulo 4, Deus já vai dar uma visão a Nabucodonosor de uma grande árvore. E no capítulo 5 é o fim do reinado do rei da Babilônia, Belsazar. O Senhor escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsi. Contado foste na balança, pesado foste teu reino, foi passado aos medos dos persas. Agora no capítulo 6 entra o reinado de Dario. Olha, Daniel passou pelo reinado de Nabucodonosor e Deus foi levantando ele na província da Babilônia. Passou pelo reinado de Belsazar e Deus levantou ele. Agora ele já está no reinado de Dario, o Medo e o Persa, que nós vamos estudar nessa manhã. Deu para entender? Só uma introdução para a gente dar no texto. Um novo governo dos Medos e dos Persas. Preste atenção para a palavra do Senhor no telão. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, preste atenção, olha, 120 sátrapas, províncias, que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes ele queria, o rei, para mandar para cada província. Isso estava dentro do coração do rei Davi, do rei Dario, perdão. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Meu Deus do céu, o homem já ia ser presidente de uma província. Olha que diz: as quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Que foi que Dario chamou 3 dos principais. Daniel era um desses 3 que estavam lá. Por causa de quê? Por causa da sua fidelidade a Deus. Daniel era um homem muito honrado até pelos reis ímpios dentro da Babilônia. Porque ele era separado. Ele não se envolvia, porque lá no palácio era o maior banquete espiritual, e aquelas comidas tudo era oferecido aos ídolos e deuses da Babilônia. Mas ele não, ele se separou de tudo aquilo.
E como ele era muito amado, os reis gostavam muito dele, porque tudo que colocavam na mão dele era igual José, prosperava, crescia. Porque ele tinha um grande testemunho de servo e homem fiel a Deus em todos os sentidos de seu caráter, principalmente. E Dario chama ele para que a região que eles fossem comandar não tivesse dano, mas que eles pudessem administrar e trazer recurso para o tesouro do rei. Era isso que estava acontecendo. Do versículo 1 ao 2, vamos agora continuar o texto. Então mesmo Daniel se distinguiu, se destacou em algumas versões destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo ele já sobre todo o reino. Meu Deus do céu! Então quando ele chama os três, agora no próximo capítulo, Daniel é que vai se destacar dos três. Aí o rei bota o olho nele. Não, esse cara é o cara para comandar aqui depois de mim. Então o segundo na Babilônia era Daniel. E quando o rei Dario vai exaltar a Daniel para colocar ele num patamar mais alto, porque é Deus que está fazendo isso. Deus apenas está usando Dario, tocando no coração de Dario para levantar Daniel. Porque quem manda na terra é Deus, não é o homem. É Deus que está por trás de tudo. Se engana o homem que está no poder, que ele que manda, é Deus que está por trás de tudo. Porque ele é o soberano rei da terra, ele já sabe o futuro. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Isso vai chamar a atenção de quem está no poder. Por quê? Porque no poder eles não querem pessoas honestas. Porque Daniel é o quê? Ele é íntegro, ele é honesto, ele tem um caráter excelente, ele é o cara. Ele é um homem que se pode confiar. E quando os outros presidentes viram que o rei ficou mais do lado de Daniel, aí Satanás começou a setar o coração deles. Mas como? A gente que está aqui servindo o rei há bastante tempo, mas como a gente que está aqui sempre com ele, esse Daniel que vem de lá de Jerusalém, lá da Babilônia, lá do Iraque para a Palestina, quer mandar aqui no nosso território, quer ser maior que nós, que negócio é esse? Aí vai acontecer a saga de Daniel dentro do reinado de Dario. Então os presidentes, os inimigos de Daniel agora declararam. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Como é que a gente vai acusar esse homem? Como é que a gente vai destruir esse homem que se a gente não encontra nem falha nenhuma? Esses homens, tudo me leva a crer que eles começaram a pesquisar a vida de Daniel. Eu aprendo aqui que o inimigo ele pesquisa a nossa vida. O inimigo, por isso que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz que ele é como o quê? Ele é como um leão. Ele está por trás ali, de olho em mim e você, olha. Fica de olho. Só querendo o quê? Uma oportunidade. O inimigo, ele só quer uma oportunidade para te destruir. Sabe por que ele não te destrói? Porque tu é fiel a Deus. Porque se tu não fores fiel a Deus, se tu dá uma oportunidade, ele vem e destrói toda a tua família e o teu lar. Eu conheço pessoas dentro da igreja evangélica que Deus deu oportunidade a elas e elas brincaram com Deus. Sabe o que aconteceu? Veio uma grande provação. A pessoa hoje está na cadeira de roda. A mulher do rapaz se divorciou dele, arrumou outra família, outro homem tem outro filho, e a vida dele ficou destruída.
a família foi destruída, porque era uma família que estava louvando a Deus. O cara estava pregando na igreja, era uma bênção. Mas uma oportunidade, uma brecha que eles deram, o diabo veio e destruiu a família dele. Sabe o que Deus está falando aqui? Que nós não devemos dar essa oportunidade ao inimigo, ao nosso adversário. Principalmente vocês jovens que estão aqui. Vocês jovens, se vocês abrirem uma oportunidade, o diabo vem e te destrói. Não dá oportunidade a esse sistema. Eu estou pregando a verdade para vocês. Não dá. Ontem eu fui fazer uma tarde de oração lá na casa da minha tia. Eu cheguei lá, tinha um altar de macumba lá na mesa dela. Ela nem sabe o que é aquilo. Na reunião eu peguei, deixei o recado de Deus lá. Enquanto não tirar aquele altar de macumba, deixando uma imagem de São José lá no cavalo, em cima da mesa da sala, não vai parar a doença dentro daquele lar. Porque quando a pessoa traz idolatria para dentro da casa dela, é só doença, é só problema, a vida é um inferno dentro do lar. Já com Deus já está difícil, meu amado irmão. Olha que esse texto está nos ensinando. Então os presidentes que eram amigos de Daniel agora vão se voltar contra ele, porque Deus colocou Daniel num patamar lá em cima. Procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. O segredo é ser fiel. Se tu fores fiel a Deus, o inimigo pode tramar qualquer coisa contra a tua vida e não vai te atingir. Por mais que tu chegue lá na cova, por mais que tu chegue lá embaixo, Deus vai te honrar se tu fores fiel. Aqui é o texto que está dizendo. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre cada morador dessa terra. Deus sabe o nosso levantar e o nosso sair dos nossos lares. Vamos continuar. Agora vem a trama para derrubar o servo do Senhor na Babilônia. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na cultura dele, na religião dele, naquilo que ele acredita. É o que está acontecendo hoje. O mundo quer calar a palavra de Deus. O mundo quer calar a igreja. Já estão lá no Congresso, está cheio de leis. E se aqueles conservadores que Deus levantou e colocou lá brincarem, o diabo vem e coloca e planta a sua lei dentro do Brasil. Aí a gente não vai poder mais estar pregando aqui. Cada pregação dessa aqui que eu dou, que a gente é exortativo, é um processo na costa do pastor Luiz. Porque quando a pessoa não consegue atingir o objetivo dela, ela fica caçando brecha. E acharam uma brecha. Esses caras estavam seguindo Daniel. Eles mandaram seguir o cara, para encontrar uma brechinha para destruir ele. E olha o que vai acontecer. Então estes presidentes sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: já tinham planejado o golpe contra Daniel. Aqui é porque a Bíblia ela é resumida, mas aqui a gente começa a viajar. Quantas reuniões eles não fizeram juntos? Olha, descobrindo de maneira. Agora nós vamos aqui tramar e vamos todos nós junto ao rei. O rei não vai ter saída, ele vai ter que assinar o decreto. Olha o que está na mente da pessoa quando ela quer te derrubar. Vai aprendendo aí. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei Dario e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Chegaram lá na maior falsidade com ele. Aqui o texto que está dizendo, olha. Chegaram ao rei Dario, vive eternamente. Quem sabe o rei estava esperando uma outra coisa, né? Deixa eu ajeitar aqui. Todos os presidentes do reino, olha, os prefeitos, por isso que eu falo que foi
foi uma estratégia. É o que está acontecendo no nosso país. Isso que aconteceu com o nosso ex-presidente foi uma estratégia já traçada há muito tempo. E agora eles consumaram. E eu falei isso aqui na igreja. Porque eu estudo o sistema, eu sei o que vai acontecer. Todos os presidentes do reino, olha, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram. Já pensou você viajar de uma província para outra na época de Daniel? Era dias para você chegar numa província. Foi uma coisa aqui para mim, eu tenho a impressão aqui que isso aqui levou anos. Porque Daniel está lá em cima. Deus exaltou ele, colocou ele no segundo lugar depois de Dario. Olha o que eles vão falar com o rei. Os prefeitos, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o seu interdito. Que todo homem que por espaço, olha a estratégia dos caras, de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei Dario, que seja lançado na cova dos leões. Essa foi a estratégia de quem? Dos sátrapas, dos prefeitos, dos governadores de todas as províncias, para derrubar Daniel do poder, porque Daniel era o quê? Honesto, era íntegro. E ninguém quer íntegro lá no poder, eles querem ladrão, porque o ladrão reparte a riqueza com todo mundo. O íntegro, ele não faz isso, ele não rouba, ele faz o certo, ele age o certo. Então por isso que a maioria das pessoas, por isso que todos os governos dessa terra são corruptos, porque eles não querem fazer o certo, eles querem comprar todo mundo. Isso é na prefeitura, isso é no governo, isso é na presidência do Brasil. É assim que funciona o sistema. E quem está lá no poder, que se cuide, porque as propostas vêm. Ah, tu quer que eu aprove a tua emenda? Vota lá, toma 2 milhões na tua conta. Aí se a pessoa não estiver preparada para essas coisas, o que vai acontecer? Ficam com o rabo preso. Aí não tem como cobrar depois, porque se vender. E o rei assinou o decreto sem pensar, porque o texto diz que Dario aposta em Daniel, que Dario acredita em Daniel, que Dario ama Daniel, que Dario confia em Daniel, e que Dario colocou ele como segundo no reinado da Babilônia. Depois dele, quem manda Daniel em todas as províncias, em todos os presidentes, em todos os prefeitos, em todos os governadores. Veja o poder que está na mão de Daniel. Estão entendendo? Dá uma glória para Jesus. Glória a Deus. Daniel, pois, quando soube, isso aqui é interessante. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, já era, papai. Entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Aleluia. Daniel, ele soube do decreto. E Daniel sabe agora que é só Deus que pode livrar ele, porque quando o rei bate o selo, não pode mais revogar pela lei dos medos e dos persas. E Daniel nos ensina aqui uma grande lição, que toda vez que se abater uma grande tempestade na nossa vida, a gente vai para onde? Vai orar ao Senhor. Vai entregar nas mãos dele, porque aqui, com o poder que ele tinha, ele poderia revidar essa. Ele poderia chegar lá com o rei Dario e contestar, mas como, rei? Como é que você aceita um negócio desse? Todo mundo vem se reunir contigo e tu nem leu o decreto direito. Tu
Tu não sabes que eu estou aqui, tu não sabes que eu te ajudo. Poderia até jogar na cara de Dario. Mas ele fez isso. Ele foi orar, meu irmão. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Olha o que vai acontecer. Então responderam e disseram ao rei: olha só a cara de pau desses caras. O texto me leva a crer que antes era Daniel para cá, tapinha na costa. Agora a expressão já é diferente, porque o decreto já está assinado. Eles já sabem que o rei não pode mais fazer nada para Daniel. E eles também sabem que o rei ama Daniel. Que o rei gosta de Daniel, porque Daniel é correto e é íntegro. Então, vírgula, responderam e disseram ao rei: esse Daniel, meu Deus do céu, mudou tudo ali embaixo. Lembraram que ele é exilado, que ele chegou jovem lá na Babilônia. Esse garotinho que chegou aqui, agora eles vão com toda a afronta para cima. Porque para eles a vitória já está ganha, Daniel já está no fundo do poço. E lembro desde quando Daniel chegou na Babilônia, que já se passaram quase 70 anos. E eles lembraram: esse exilado que veio lá de Judá, quem ele pensa que ele é? Vai imaginando aí na tua mente em viagem. Então responderam e disseram ao rei, diante do rei, na corte, queridos. Para entrar na presença do rei não é de qualquer jeito. Você lembra de Esther, para ela falar com o rei era a maior burocracia? Porque o rei tinha muitos afazeres. Não era, isso aqui é uma reunião muito grande. A coisa aqui é pesada, queridos. Olha o que eles vão dizer para o rei Dario. Aí começa a mentira. Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei. Que mentira! Que Daniel sempre está lá. Que Daniel sempre está lá ajudando na corte. Que Daniel está sempre lá cuidando das coisas do rei. E o rei sabe disso. Olha que mentira dos inimigos. Não faz caso de ti, ó rei, nem do teu interdito, nem do teu decreto, ele quer dizer, que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração, ao contrário do que tu assinaste, rei. Agora eles vão para... Olha como é o poder. Olha como é que funciona a política, queridos. Agora eles vão para cima para pressionar. Quem é que eles estão pressionando no Brasil para baixar os juros? Campos Neto. Estão jogando todos os problemas do governo para Campos Neto. É assim que funciona, queridos. Somos 2 épocas. Ou você não assiste jornal? Agora eles vêm com pressão. Eu estou dando exemplo aqui para a gente entender o mistério que está acontecendo. Não faz caso de ti, nem de teu decreto. 3 vezes por dia agora ele vive lá orando ao Deus dele. E aí, rei, e agora que tu assinou, como é que vai ficar essa parada? Aí vai cair a ficha do rei, da besteira que ele fez. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado, ficou muito triste, ficou muito decepcionado com o que ele tinha assinado. E determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol. Aí ele começou a correr atrás e se empenhou por salvá-lo, mas ele não poderia mais. Porque quando assinava o decreto tinha que se cumprir. E se o rei não cumprisse, ele poderia até perder o cargo. Porque isso ia demonstrar o quê? Fraqueza do rei. E você que está lá no poder, você não pode demonstrar fraqueza. Senão os inimigos vêm e te tomam o poder. Aconteceu na Rússia esses dias.
Os caras se voltaram contra Putin. Putin mandou ele lá para Belarus. Os mercenários do grupo Wagner já queriam tirar o general do poder. As coisas estão se repetindo, não está? Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Ele não podia mais voltar atrás da decisão dele. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele, Daniel, te livre, meu irmão, porque eu não posso mais fazer nada por ti. Agora, Daniel, o rei está falando para ele: meu filho, agora eu quero saber se teu Deus presta mesmo. Agora eu quero saber se realmente esse Deus existe. Porque é isso que ele falou para Daniel. E agora, Daniel? Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, porque ele dava testemunho, que ele te livre. Aquele já está a caminho da cova dos leões. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, lá em cima, preste atenção na imagem. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou o rei com seu próprio anel, e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Depois que fecharam a cova, o rei selou com todos os inimigos de Daniel que estavam lá aplaudindo. Não se poderia mais fazer mais nada. Aqui, aos olhos do adversário, acabou a vida de Daniel. Acabou o chamado de Daniel. Acabou o ministério de Daniel dentro da Babilônia. Lá fora na Babilônia, no atual Iraque de hoje, estão fazendo o quê? Soltando pistola. O povo está em festa. Eu vou pregar hoje sobre as duas testemunhas no culto de Santa Ceia. É uma bênção. Que quando as duas testemunhas, o anticristo matar ela, o mundo todo vai se alegrar, vai soltar pistola o mundo. As televisões do planeta Terra todas vão festejar. Acabamos com eles. Acabamos com esse negócio de igreja, de negócio de Deus aqui. E essa cova do leão, presta atenção no texto, foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova. Isso aconteceu com Cristo. Isso aqui é uma tipologia do que ia acontecer com Cristo. O que foi que aconteceu com Cristo? Mataram ele, colocaram dentro da cova, dentro da sepultura, e o Império Romano mandou selar e colocar guardas lá para que ninguém pudesse chegar lá. Isso aqui é uma tipologia. Daniel é um tipo de Jesus. É uma tipologia que ia acontecer no futuro. Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, selou o rei, selou o Império Romano com seu próprio anel e com todos os seus grandes que estavam lá, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Ninguém poderia tirar, remover aquela pedra lá, porque Jesus estava lá morto. Por Império Romano, acabou esse negócio de cristianismo aqui na Palestina. Acabou esse negócio de Jesus aqui na Palestina. Acabou, ele está morto, está enterrado, já está selado, ninguém pode encostar lá. A mesma coisa está acontecendo aqui com Daniel. Isso aconteceu com José, quando jogaram ele lá na cisterna. É uma tipologia a Cristo, que viria acontecer com Cristo. É só você prestar atenção no texto, que tudo remete a Jesus Cristo, ao ministério dele. E a palavra que não quer calar: e agora? Aquela música do mundo: e agora, José?
A festa acabou? E agora, queridos? Eu te digo, é agora que Deus vai manifestar a glória dele. É agora que Deus vai manifestar o poder dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Quanto maior a luta, quanto maior a provação, mas também maior é a bênção. Para quem é fiel, você não pode ser infiel na hora da provação, na hora da tempestade. Porque Deus não se agrada de um murmurador. Tu perde a bênção. Olha o que vai acontecer. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum. O rei jejuando por Daniel. Interessante isso. Então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Olha que era a consciência dele estava pesada pela besteira que ele fez de ter assinado as coisas sem ler primeiro. Tudo que a gente vai assinar, a gente tem que ler. Principalmente contratos, né? Porque depois que tu assina, registrou em cartório, tchau, vai, fui. Aí a consciência dele aqui, Natanael, irmão Hana, está, meu Deus, o que foi que eu fiz? Esse texto me ensina o quanto ele gostava de Daniel, o quanto ele adorava, o quanto ele respeitava ele. Ele não dormiu, meu irmão. Ficou ansioso a noite inteira. Até os músicos que chegavam lá tocavam para ele, para acalentar sua alma, como o rei Saul. Ele não quis esse dia. Consciência pesada, né? Quando a gente faz besteira, o Espírito Santo nos acusa. A gente não dorme, né? Quando a gente faz uma grande besteira na nossa vida, aquilo fica... O Espírito Santo fica matutando na cabeça da pessoa. Isso acontece, irmão, com a gente. Olha aí que Deus está nos ensinando. Olha aí, esse texto é muito lindo porque cumpre a profecia do Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Olha que diz, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Ele nem dormiu. Sabe o que eu acho interessante? Que no fundo, esse rei Dario, porque ele conhece esse povo. Até porque é ele que vai libertar o povo da Babilônia para voltar para Jerusalém. Deus vai usar Ciro para libertar o povo. É no reinado dos Médios dos Persas que vai se cumprir a profecia de 70 anos, eles vão retornar para Jerusalém. Isso vai acontecer no capítulo 9 de Daniel. Pela manhã, romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Isso aqui, querido, ele foi assim, com esperança e sem esperança. Sabe aquela fé da gente que mora, a gente crê e não crê. Quem não crê? Ele foi assim, para lá. Ele foi com um pouquinho de esperança, mas ao mesmo tempo triste. Na verdade, ele não tinha certeza, mas só que ele ouvia as coisas que aconteciam com Daniel. Ele olha para o currículo de Daniel, que ele passou por outras cortes. Esse homem, se o Deus dele mesmo for verdadeiro, é agora que eu quero ver. Pela manhã, romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-o a casa de que teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Glória a Deus. Porque nessa cova, queridos, quem se aproximava dela já era devorado lá na entrada. E o rei aqui está com um pouquinho de esperança. A fé dele está com igual um grãozinho de mostarda. E é só isso que Deus precisa para fazer o milagre na nossa vida. Aleluia, Jesus. É só isso. Deus só quer uma faísca da nossa fé. Amém.
Ele não quer que ela se perca. Ele não quer que o nosso coração se transforme numa pedra. Mas se tem uma faísca lá, é dessa faísca que ele vai fazer o grande milagre. Então não posso, querido. É a palavra profética. Vocês estão entendendo, querido? Amém. Eu estou tentando aqui ser bem sucinto e objetivo nesse estudo. Acho lindo isso aqui. É quem tu continuamente serve. Ele sabia que Daniel era um homem que servia o Deus soberano de Israel. Era um homem de oração, era um homem que dava testemunho. Tenha podido livrar-te dos leões? Olha o que vai acontecer. Preste atenção para a imagem e para o texto. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Mas que alegria, hein, queridos? Nesse momento que o rei ouve a voz do profeta de Deus dentro da cova. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus enviou os anjos e tirou os soldados romanos lá da cova e abriu o selo do Império Romano de César, que nesse tempo é Tibério, o imperador do ministério de Jesus Cristo, manda tirar de lá e Jesus ressuscita. Ele parece a Maria Madalena logo. É uma tipologia tudo para Cristo, querido. É interessante a palavra de Deus. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Não viu que Madalena, quando viu Jesus, ela ficou tão impactada que ela não sabia se ela corria para a direita ou para a esquerda. E Jesus falou para ela: ei, minha filha, sou eu. Rabi, mestre, és tu mesmo. Minha filha, vai e avisa lá os incrédulos que eu já vou encontrar com eles lá na Galileia. Ela sai se atropelando tudo. Quando ela chega lá, conta, ninguém acredita nela. Porque é sobrenatural, gente. A gente tem que entender que é sobrenatural. Era como se uma pessoa morresse hoje, fosse enterrada, ao terceiro dia voltasse e chegasse na porta da nossa casa: irmão Hanna, aquele seu amigo ressuscitou. A senhora ia acreditar? Hein? É difícil, queridos. Isso aqui é muito lindo, queridos. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, e não cometi delito algum. Eu não errei, eu sou inocente, por isso Deus me honrou, rei. E a trama que o texto me ensina, que não foi somente a trama para Daniel, foi também para derrubar o próprio rei Dario. Os caras queriam o poder absoluto dos médicos persas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Daqueles que temem a Deus, daqueles que confiam no Senhor. Toma posse. Então o rei se alegrou. Olha como ele amava e gostava de Daniel e confiava nele. E mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Que coisa impressionante, querido. Deus guardou ele lá dentro daquela cova. O texto diz que foi o próprio Deus que mandou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Porque não era para sobrar nenhum osso de Daniel. Fecha teus olhos que eu vou orar por ti nessa noite, nessa manhã. Maravilhoso e eterno Deus, nós te rendemos graça nessa manhã, Senhor, porque Tu és fiel
Eu quero profetizar, meu Pai, nessa manhã, na vida de cada um que está aqui, que toda vez, meu Pai, que nós estivermos em nossas covas espirituais, que possamos ser fiel a Ti. Que toda vez, Senhor, que se abater uma luta, uma tempestade, que possamos ser fiéis a Ti. Porque se sermos fiel a Ti, é Tu que vai nos tirar da cova, é Tu que vai nos abençoar. Olha agora para cá para o texto, já estamos fechando. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Olha o que acontece, porque nossa vida é uma semeadura. Aquilo que você semeia, você vai colher. Eu preguei isso aqui, sobre a semeadura. Tudo aquilo que a gente colhe, a gente recebe de volta, tanto de bem como de mal. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Olha quem foi com eles. Queridos, olha o que o diabo faz. É o papel dele, matar, roubar e destruir. João 10:10. Os caras foram com tudo para cima de Daniel. E quando Satanás, eu não digo nem que foi Satanás, foi o próprio Deus que baixou o cajado neles, porque Deus é amor, mas Ele é justiça. Aqui Deus está fazendo justiça ao ministério que Ele deu ao profeta. A verdade é essa. E quando, meu irmão, vem o cajado, não atingiu somente a ele. Os cabeça da trama, atingiu toda a família da pessoa. Olha o que acontece. E foram lançados na cova dos leões. Eles, todos que tramaram. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e eles esmigalharam todos os seus ossos. Todos foram envergonhados diante do Deus de Daniel, na Babilônia, na corte dos medos dos pés. Será que Deus é um Deus que honra a nossa caminhada? Será que esse Deus nos honra quando a gente é fiel e inocente? Porque muitas coisas acontecem, a gente é inocente, as pessoas acusam a gente. E é muito ruim, é muito doloroso quando a gente é inocente e vem uma acusação contra a vida da gente. Isso é doloroso demais. Mas Deus sempre vai honrar se a gente colocar a confiança nele. Falei para o meu tio ontem: tu quer que Deus te livre das covas dos leões? Faça um novo propósito com ele e não brinca com ele, senão tu vai para a cova. Hein? Porque as pessoas querem as bênçãos de Deus, as benfeitorias de Deus, mas não querem honrar a Deus. Aí quando Deus dá a benfeitoria, Deus honra, a pessoa abandona o barco, abandona tudo aquilo que ela prometeu a Deus. E já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos, todos foram mortos. E agora Deus vai honrar Daniel. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio, olha, do reino de Dario, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi Ele que livrou Daniel das covas dos leões. É Ele que livra a nossa vida de todos os ataques. Será que esse Deus é poderoso? Será que esse Deus é poderoso, queridos? Já estamos terminando. Olha o que aconteceu depois de toda a luta. O texto é lindo, gente. O texto é lindo. Pois Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa.
Deus o exaltou de uma maneira tão grande que o nome do Senhor foi glorificado em todas as províncias. Tiveram que bater continência ao Deus de Daniel, porque é o Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Que livra, que salva, que faz coisas grandes. Eu te pergunto nessa manhã, você crê nesse Deus? Amém. Você quer esse Deus para a sua vida? Amém. Eu quero. Eu quero esse Deus para a minha vida. E sempre vou querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aplicação. A última tela. Isso aqui é importante. Que deu a vitória ao profeta. O caráter cristão é desenvolvido quando a nossa fé é provada. Isso é uma grande verdade. Porque Deus sempre vai provar a nossa vida. Sempre Ele vai provar a nossa vida e o nosso ministério para ver se realmente a gente está com Ele. Levante a mão de vocês dois, a Rosana e o Natanael. Eu vou profetizar na vida de vocês dois. Presta atenção que eu vou profetizar nessa manhã na vida de vocês dois. Façam como Daniel. Aleluia, Deus. Façam como Daniel. Coloquem a vida de vocês, o ministério de vocês, nas mãos do Senhor. Pode surgir as tempestades, os disse-me-disses, mas eu profetizo que de lá Deus vai livrar e vai prosperar e vai abençoar vocês. Aonde vocês forem, toma posse dessa palavra. Deus frequentemente permite que passamos por tentações. Aqui que está o segredo com Jeová, que muitos não aguentam e abandonam o barco. Porque na hora da provação a maioria corre. Mas se é Deus que está provando, é porque Ele quer abençoar e engrandecer. Essa semana foi uma semana de muita luta espiritual comigo, mas eu já sabia que era Deus querendo, Jeová querendo me abençoar. E quando Ele derramou só com uma porrada logo. Até dinheiro retido do YouTube da minha música caiu na minha conta esse mês. Glória a Deus. Não tem como. Sabe aquela bênção, meu amigo? Deus multiplicou ela 1000 vezes mais praticamente. E aqui a gente está encerrando esse estudo. Vamos ficar de pé. Vamos adorar a Deus. E vamos nos deliciar aí no pão e no café. Fecha teus olhos, querido. Fecha teus olhos e fala com Deus. Deus te ama. Deus nos ama. E Deus só quer o nosso melhor. Fala com Ele nesse momento. Fecha teus olhos. Fala com Ele nesse momento. Deixa Deus te encher. Sente o poder de Deus na tua vida. Senhor, eu quero profetizar na vida de todos os meus amados irmãos que estão aqui nessa manhã. Levante a mão de você que está na live. Eu quero profetizar, meu Pai, a prosperidade bíblica, a prosperidade espiritual, a prosperidade material. Eu quero profetizar sobre a vida desses jovens, que se eles seguirem, meu Pai, o exemplo de Daniel, que Tu vai exaltar a Bia, Tu vai exaltar a Ine, Tu vai exaltar essa jovem que está aqui, filha da Hannah, Tu vai exaltar todos que estão aqui, essas crianças, esse ministério, se nós formos fiel a Ti, Senhor. Tu é o Deus que sabe todas as coisas. Tu é o Deus que conhece todas as coisas. Tu é o Deus que conhece todas as nossas lutas. Tu é o Deus que conhece todos, Senhor, os nossos defeitos e qualidades. Que possamos te dar glória. Que possamos te dar glória no momento difícil. Que possamos te dar glória no momento de bonança, de felicidade, de vitórias. E que possamos te honrar em todas as circunstâncias da nossa vida.
coração que duvida, apresenta ao Senhor. É o momento de você falar com Ele nessa oração final. Ele está aqui para te abençoar. O Deus de Daniel. O Deus de Daniel que honrou esse homem de uma maneira sobrenatural. Num país pagão. Num país poderoso na idolatria. Nas guerras. Mas a guerra de Daniel foi uma batalha espiritual. O homem orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E o Senhor honrou o seu profeta na Babilônia. Hoje o Senhor nos honra nesse sistema mundano. Hoje o Senhor nos honra nos prazeres do mundo, que o mundo nos oferece e põe sobre nós. É a Babilônia, é o sistema. Senhor, a tua presença é a melhor coisa. Te servir é a melhor coisa. Colocar, Senhor, nas tuas mãos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu quero te apresentar hoje o nosso culto de Santa Ceia. Eu quero te apresentar aqueles que vão te louvar nessa casa de oração. Aqueles que vão estar aqui cercando a tua mesa, o teu altar nessa noite. Envia-te perto, de longe, as pessoas para hoje estarem conosco, Senhor, nesse altar. Tu é o Deus dessa obra. Meu Deus, dessa casa de oração, uma casa humilde, mas que prega e ensina a tua palavra. Honra esse lugar, honra as pessoas, meu Pai, que estão aqui conosco, as famílias que estão aqui conosco, honra esse lugar, prospera, abre as portas da onde não há portas. Muito obrigado, meu Senhor Jesus, Deus forte, Deus que quebra as cadeias no mundo espiritual, Deus que dá vitória para o seu povo. Eu profetizo as vitórias de Deus. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a tua casa. Eu profetizo que Deus vai salvar toda a tua família. Eu profetizo que Deus vai abençoar os teus negócios. Eu profetizo que Deus vai abençoar o teu ministério, a tua faculdade, os teus estudos. Eu profetizo nessa manhã na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus que incendeia a nossa casa, Deus que incendeia a nossa família, recebe a nossa consagração nessa manhã, recebe essa palavra, recebe essa oração de cada um dos meus irmãos, os nossos irmãos da live. Abençoa, Senhor, nos dá um resto de manhã, um almoço abençoado, e queremos estar contigo à noite, no culto de Santa Ceia. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Bate palma, vamos só nos assentar aí e tomar um cafezinho, amém?